por todo o horizonte que olharmos, por todas as estradas que caminharmos, o mais alto que subirmos, o mais longe que chegarmos, ainda estaremos dentro de nossa casa maior, nosso corpo. O ser, não saber se existir, é como caminhar sobre um fio dental que te faz atravessar um abismo em direção ao jardim do Éden. Vai cair no abismo sem fim. Porém, quanto menos correr e observar-se, a linha torna-se trança. A trança torna-se um cabo. O cabo ganha estrutura e uma ponte se forma. E a jornada em direção à delícia de se saber ser, para então darmos início ao sentir e conectar. Eu penso em começar do começo. Imagina, então, o início do que a gente entende como sendo o início do universo, o Big Bang, a formação das galáxias, dos sistemas solares, dos planetas, das estrelas. Isso foi indo 13,6 bilhões de anos, não é, acontecendo, até que um dia, né, o Sol, a formação da Terra, aquela bola de fogo, foi esfriando. Bateu o meteorito, soltou uma fagulha, virou a Lua, formou o campo gravitacional da Terra. A Terra já tinha um pouco de água, mais outros corpos celestes vieram, trouxeram mais água para a Terra. E então, logo no início da história da Terra, a água já se tornou abundante. Passado alguns milhões de anos, as moléculas começaram a se juntar e se formaram aquilo que a gente hoje chama dos primeiros organismos vivos há 3,8 bilhões de anos. Aí aquilo que a gente chama da vida orgânica, né, a vida dos organismos, foi se diversificando, primeiro dentro da água, aprenderam a captar a energia do sol e começaram a produzir o próprio alimento. E dentro dessa química, dentro delas, elas tinham que eliminar, expelir uma substância que era muito tóxica naquele momento, que era o oxigênio. E conforme essas células, essas bactérias que estavam boiando ali, conseguiram continuar a produzir oxigênio, isso durou milhões de anos até a Terra, a atmosfera, chegar numa taxa de 21% de oxigênio. Você sabe que o ar que nós estamos respirando agora, ele tem 21% de oxigênio, que é importante para a nossa respiração celular, que é aeróbica, e tem 78% de nitrogênio. Esse nitrogênio que a planta precisa, que nós precisamos diariamente para formar nossas proteínas, está no ar. Por que a gente não consegue utilizar esse nitrogênio do ar? Porque a gente não tem condição de transformar esse nitrogênio que está oxidado em forma reduzida. Felizmente, existem plantas que interagem, por exemplo, com micro-organismos, com bactérias, que têm esse poder de fixação desse nitrogênio. Na origem, né, eu tenho aquele aprendizado de que nós, de alguma forma, fazemos parte de um ecossistema complexo do qual nós somos só mais uma parte. Então nós somos predadores, somos presas em alguns casos, respiramos, jogamos substâncias, então estamos interagindo o tempo todo com o mundo natural. Que o carbono que compõe o meu corpo é o mesmo carbono que compôs o corpo dos dinossauros. Então tem também uma conexão de não só do que existe neste momento, mas uma conexão ancestral, né, dos elementos da natureza ciclando constantemente, da árvore para mim, de mim para a árvore. Isso nos une, em primeiro lugar, a todos os seres vivos que estão vivos hoje e esses que são nossos ancestrais, porque todos eles precisaram e precisam dessa taxa de oxigênio de 21%. Se tivesse mais do que 21%, a gente ia queimar, e se tivesse menos, a gente iria se asfixiar. Então todos nós aqui vivemos na Terra, pode ser a bactéria, o tatu, o tamanduá, a onça, o guepardo, o urso e os humanos, todos nós precisamos de 21% de oxigênio.
É bonito falar sobre isso, né? É uma história bem incrível da gente pensar de onde a gente vem. Tem muita coisa, né? O fogo, o alimento cru, o alimento cozido, as culturas, né? Como que isso foi sendo vivido de forma diferente nos diferentes lugares do planeta. Então não tem como a gente imaginar que o ser humano não está conectado com o mundo natural, porque isso faz parte do ser biológico que nós somos. Então, assim, esse ar que eu estou respirando aqui na cidade de São Paulo, de onde eu falo, ele vem de árvores que às vezes nem estão aqui na cidade de São Paulo, estão, por exemplo, na Amazônia. O bioma Amazônia é um bioma, um dos 7 biomas brasileiros. É um bioma importante, não somente para o Brasil, para a América Latina, mas também para o planeta. Porque a Amazônia não é somente uma quantidade grande de árvores de vegetação. Ele controla a bioma Amazônia, controla o ciclo hidrológico, a fixação de carbono no planeta e controla a produção de oxigênio. As comunidades se diferenciam entre si, mas dentro de uma comunidade as espécies tendem a ser similares, porque elas têm a ver com o clima que acontece naquela área. A evolução das espécies tem essas adaptações para essas condições climáticas, gerando essa associação de espécies que a gente chama de comunidade, que define o termo bioma. Essa Amazônia ela é uma floresta cultural e eu acho que a gente está começando a exportar essa cultura, né? Envolver as pessoas nessa dimensão do que é essa Amazônia. A gente aqui em Santarém recebe muitas pessoas e as pessoas saem daqui tocadas, né? Dessa vivência de entender que é uma floresta pulsante de gente também, né? As sociedades viviam ainda muito imersas numa compreensão de que fazemos parte desse mundo maior. Mas foi bem nessa época de 1700 para 1800 em que a consciência, de uma maneira mais ampla, começou a achar que de fato se vê separado na natureza e que poderia ser um dominador da natureza, um controlador. Porque se não fosse essa ideia, não daria para desenvolver o mundo industrialmente. Agora, não dá para dizer que isso é uma conexão quando a gente fala do ponto de vista psicológico e antropológico, porque o ser humano tem uma característica diferente dos outros seres da natureza, que é uma possibilidade de perceber o mundo de forma racional. E ao perceber de forma racional e cultural, a gente coloca alguns filtros nessa relação que nós temos. Nós somos capazes praticamente de ignorar o mundo natural e nos conectarmos basicamente do nosso universo cultural, nosso universo psicológico, pela própria característica do ser humano. É preciso que o ser humano perceba, se auto-perceba, na verdade, como um elemento da natureza, porque isso é fundamental para a própria sobrevivência da espécie. Teve um momento aí de ruptura mesmo, a gente costuma atribuir a Descartes, né, que deu origem ao cartesianismo, que realmente ele escreveu que com esse desenvolvimento dessa outra lógica, nós poderíamos ser os senhores e donos da natureza. Tudo isso gerou esse modo de viver hoje em dia que é individualista, mas isso não está atacando a raiz das questões, que é a gente achar que você e eu sou eu, porque nós não somos, nós somos um só. Esse grande espírito que forma todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que dá forma a todas as coisas, que dá corpo a todas as coisas, que dá desenvolvimento, que dá movimento, ele é único para todos os seres. Seja a bactéria, a mosca, a árvore, todos é a mesma. A gente tem uma unidade entre nós. Existe uma permeabilidade da gente com o mundo muito maior do que a gente pode imaginar. A gente não se alimenta? Da onde vem o alimento? O alimento vem da terra, vem das sementes, vem do ar, porque as plantas precisaram fazer fotossíntese para produzir esse alimento, vem da terra e tem os fungos que estão lá, e tem as bactérias que estão lá, e tem as bactérias que estão também no nosso sistema, que nos ajudam a digerir. Então é uma rede, nós somos completamente imbricados com esses seres e com esses outros seres. Mas mesmo assim, ainda é uma visão bastante utilitária da floresta. As pessoas entendem a floresta como o supermercado de onde vem a subsistência para o ser humano. Nós estamos ainda antropocêntricos, mesmo vivendo na relação com a floresta. A população de espécies
é que nem a população humana. Tem de tudo. Aqui você vai ter plantas de pequeno porte, plantas de grande porte, plantas competidoras, porque não todo é beleza também. Tá? Existe dentro desta floresta espécies que às vezes não deixam crescer a outra. Mas tem outras que não se importam, elas deixam crescer. Não? Então, existe competição. A natureza é um laboratório assim, fantástico para criar moléculas infinitas. Né? A gente não consegue colocar número de quantas moléculas existem, porque primeiro a gente não consegue falar quantas espécies existem ainda. Mas essas moléculas vêm evoluindo na Terra há 4 bilhões de anos. Então teve um processo muito grande com milhões de espécies interagindo entre si, competindo, predando, cooperando para gerar essas moléculas que estão aí. Elas estão de alguma forma interagindo num nível onde todas se permitem existir. Ali estão relações complexas, de um se alimentando do outro de alguma forma. Mas o que é diferente ali é que essas relações permitem que todos existam. Então chegou num nível tal de equilíbrio daquilo tudo, aquele jogo, né, de interações, que permite a existência de todos. E, portanto, é bom e ruim ao mesmo tempo. Né? Então o cara que esconde a minha luz, que é a árvore alta que eu estou subindo, é o mesmo que joga a folha lá embaixo que me alimenta. Então existe uma relação bastante complexa acontecendo o tempo todo ali, que é difícil de a gente pensar com o nosso pensamento linear, né, uma única direção. A complexidade daquilo tudo foge à nossa compreensão. Eu já ouvi falar também nesses estudos, assim, principalmente através da relação das micorrizas, né, dos fungos que interligam uma árvore na outra, a capacidade das raízes de coletar nutrientes do solo. Né? É um fungo que está intimamente interligado, tipo em simbiose com aquela raiz daquela árvore. Né? Então eles têm esse poder de ampliação e alguns estudos têm demonstrado que esses fungos se ligam numa árvore, aquele filamento se liga na outra e faz uma rede de árvores ali no subsolo da floresta ali, né? Essa rede web é uma comunicação entre as plantas, porque o solo tem uma riqueza grande de micro-organismos. Tá? Você vai encontrar fungos, vai encontrar bactérias, vai encontrar protozoários. Tudo essa comunidade, ele vive no solo, porque ele precisa, obviamente, de um ambiente onde progredir. Mas, ao mesmo tempo, as plantas não entram em associação simbiótica com esses organismos para que eles vivam em paz, em tranquilidade. Mas nem sempre acontece isso. Por exemplo, uma planta pode estar dominando um ambiente e não deixa crescer a outra, mas em termos gerais, as plantas se comunicam entre elas. Por exemplo, uma planta mãe pode levar alimentos para uma planta filha através do sistema radicular. As plantas conversam até com a atmosfera, né? Existem alguns estudos que falam que elas liberam, quando está com pouca chuva, elas liberam substâncias. Essa substância que ela libera, ela vai no céu e ela forma uma coisa que é chamada que é núcleo de condensação de chuva. Então a umidade está ali no céu, mas não formou chuva ainda. Ela precisa de um núcleo para agregar a água que está ali, para pesar e cair. Então isso faz com que forme chuva. Aí entra até a questão das florestas em geral, né? Porque são as florestas os grandes bombeadores dessa água, porque as plantas, se vê todas essas plantas aqui, elas estão bombando água. Elas estão puxando a água de lá de dentro, porque elas precisam disso para o metabolismo delas, e estão transformando essa água, elas estão transpirando também. Essa água vai evaporar e vai virar as nuvens. A Amazônia, nesse momento, como é o maior bioma florestal que sobrou no planeta, né? Ela tem uma responsabilidade muito grande na produção não só dos gases do nosso planeta, principalmente oxigênio, a partir da fotossíntese da floresta, mas no controle climático, enfim, na produção de água, os rios voadores que vêm chover no interior de São Paulo, alimentando a agricultura paulista, vem a chuva, vem da Amazônia. Quer dizer, existe uma conexão complexa como o planeta, né? Que a Amazônia tem um papel importante. O ar que eu respiro aqui vem não daqui, mas às vezes de um lugar muito distante, normalmente da Amazônia, por conta dos estudos dos ventos, né, aqui no hemisfério sul e especialmente na América do Sul. O bioma Amazônia é um bioma sumamente importante para ter água no centro-oeste, no sudeste brasileiro. Porque se não existisse o bioma Amazônia, toda essa área fosse um cerrado, uma savana, simplesmente o Brasil não teria água disponível para a agricultura. A agricultura brasileira depende da precipitação, as chuvas. E essas chuvas, que deveriam ser regulares, não? Para manter os cultivos e planejar os plantios, diferentes plantios de commodities, ou agricultura familiar, etc., depende da água.
de chuva. E essa água de chuva, basicamente, essa precipitação ocorre em função dessas nuvens que vêm da Amazônia, certo? Descem para aqui, para o sul, chocam pela Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, essa água precipita e se alimenta ao rio Amazonas, tá certo? Porque esse rio Amazonas nasce lá na Cordilheira dos Andes e aí se formam os rios, não? De pouco caudal, depois se vão juntando e formam esse rio enorme que é o rio Amazonas. E os rios que nascem no Planaltas Goianas são os rios de água escura, Rio Negro, Rio Trombetas, são rios que têm muita matéria orgânica, então eles são meio escuros, são mais ácidos que os outros e por essa diversidade de características, eles não se misturam no início, no momento, e vão se conversando até em algum momento eles se misturarem. O mesmo acontece aqui com o Tapajós e o Amazonas aqui em Santarém. Tem o encontro das águas também, né? O Tapajós, que é um rio também de água clara, demora um tempinho para encontrar o Amazonas e nessa briga que eles têm, eles se reúnem, se juntam, se unem, né? Mas é uma briga que converge para um único caminho, né? Essa manutenção do fluxo de água do Amazonas depende do próprio Amazonas. Por quê? Como que ocorre o ciclo hidrológico? A água se evapora no Atlântico, essa água arrastada, nas nuvens arrastradas até a região amazônica, aí precipita, tá? E o que passa com essa água? É normalmente transpirada pelas plantas. As plantas, durante o seu processo fisiológico, absorvem água do solo e essa água vai para a atmosfera novamente e se formam nuvens. Pelos sistemas de circulação dos ventos, essas nuvens carregadas de água, elas descem, não? Vão para os Andes, precipitam na parte aí, descem para aqui, para centro-oeste, sudoeste, e aí precipitam novamente. E isso mantém, não, a disponibilidade de água para a agricultura, por exemplo, nesta região. Ou seja, o nosso metabolismo é indissociado do metabolismo da Terra. É uma loucura a gente pensar que não está, que a gente é separado e que a gente é autossuficiente. Né? Mesmo se você passa o dia inteiro no ar-condicionado, num escritório fechado, mesmo que você passe o dia inteiro dentro de um carro, você está completamente conectado a todas essas dinâmicas que fazem parte da vida, do aspecto vivo da nossa existência. Inspiremos, expiremos, tensionemos e relaxemos nossos músculos, sentindo nossa casa orgânica, nossa casa viva a nos abrigar. Agora sim, abrimos nossos olhos. Olhamos para as nossas mãos, olhamos para tudo que nos rodeia. Não deixe seu pensamento dizer o contrário. O agora é o agora e só o é agora. Assim como você, que amanhã não será. Como ontem, o adubo não era o alimento que comia, e este oxigênio que inspira agora. Inspire. Assim como esse oxigênio que poderia estar atravessando o Brasil, então hoje, e apenas hoje, no instante em que sua vida existe, inspire e olhe em volta. Veja o ambiente em que está. Observe o espaço à sua volta, o quão influenciados somos pelas visões periféricas que não sabemos que enxergamos. Desde criança nós aprendemos que a conexão terra, floresta, água, ele não é somente uma planta, uma árvore, né? Ele faz parte da nossa vida, da nossa existência como ser humano. A árvore, né? A minha mãe disse que eles têm vida. Se você não rega eles, eles morrem, eles secam, né? Então, como eles têm vida, você tem que molhar eles, por isso que vem a chuva. Então, essa conexão que nós indígenas temos com a floresta, né? Ela não é uma coisa assim, uma coisa estranha para nós, né? É uma coisa que é do nosso dia a dia, é do nosso convívio. Então, desde criança, a gente sempre aprende a amar a floresta, porque ela nos dá o alimento. A gente aprende que na floresta tem a nossa cura, né? Porque a floresta, ela tem muitos mistérios, né? O povo ticuna, mesmo que é o meu povo indígena, ele acredita muito na natureza, na cura das flores, na cura das plantas, porque as plantas, elas curam a gente. Por isso que para nós indígenas, manter essa cultura, manter a floresta viva, manter a floresta
floresta em pé, não é uma obrigação nossa, como os guardiões da floresta, mas obrigação do ser humano. Então, imagine vocês o que pode acontecer se a Amazônia é cada vez mais desmatada, se destrui a floresta, tá? Vai haver menos água nesta região onde se faz agricultura. Então, temos que proteger a Amazônia de qualquer jeito. Sem derrubar a floresta, a gente pode pegar, aproveitar os frutos, plantas medicinais, etc., sem derrubar nenhuma árvore. A derrubada de árvores, além de alterar o ciclo hidrológico que eu comentei, é eliminar o carbono sequestrado durante miles de anos. Então, tem várias importâncias, não? Ambiental, econômica, para a manutenção do meio ambiente, basicamente, não? Para agricultura, para suministro de água para as cidades. Imaginem vocês, quando ocorre uma seca prolongada aqui no sudeste, no centro-oeste, não somente as plantas vão se afetar, sino as populações. Olhando as tendências de que esse desmatamento vai aumentando, tirando a floresta e deixando uma pastagem degradada, teme-se que em breve o sistema entre no ponto de não retorno. O ponto de não retorno é um gatilho que, a partir daquele momento, o sistema vai se transformar sozinho, sem a interferência direta do desmatamento. Isso acontece porque a floresta tropical, as espécies que compõem esse bioma, dependem de chuva, estão acostumados, evoluíram com muita chuva e dependem de chuva. Se tira a floresta, diminui a chuva. A floresta é adaptada por muita chuva, diminuindo a chuva, outro tipo de vegetação vai ocupar aquela área. Isso pode ter uma transformação muito rápida, assumindo que a mortalidade de árvores pode acontecer catastroficamente nesses anos que tem uma seca muito drástica, né? Então pode morrer uma grande parte das árvores e outras árvores vão vir a ocupar essa área, que seria esse ponto de não retorno, causando uma mudança generalizada no bioma amazônico como um todo. Então, tem um impacto enorme para a energia, para a agricultura, para a segurança alimentar. Então, por isso que nós temos que preservar a Amazônia de alguma forma, não? De qualquer jeito. Aqui nesta floresta que estamos, é um projeto da USP, não? De mais de 40 anos, é uma mostra de que as coisas funcionam quando a gente propõe soluções. Esta é uma solução mesmo para manter nossa floresta, manter nossa biodiversidade, porque aqui existem mais de 40 espécies da mata semidesigual plantadas. Ou seja, não é uma utopia, ele saiu do papel e se converteu em uma floresta que a gente vê aqui. Vocês escutam aí os pássaros. Tem aqui diversos exemplares de fauna, de flora obviamente dá para ver, mas você vê que realmente este é um ambiente com vida. Aqui, nesses 45 hectares aqui que nós estamos aqui, que se faz lá, que é o banco genético, nós temos espécies, temos árvores, por exemplo, que veio lá, por exemplo, lá de Caconde, semente que é de Caconde. Tem sementes que veio aqui de Guaíra. Tem diversas árvores de pontos mais variados possíveis. Todas as florestas são muito importantes, todas. Hoje em dia a questão está tão dramática que uma árvore é muito importante, um arbusto é muito importante, um matinho é muito importante, até essas plantinhas que nascem na rachadura das calçadas, elas são importantes. Eu não tiro elas, eu acho que elas estão dizendo algo para nós. Elas estão dizendo que a Terra é viva e nós fazemos parte desse mundo vivo. Então, se eu não consigo entender que todos dependem dessa rede, essa rede de pessoas que vivem, pessoas e seres que vivem nesse pequeno rochinha flutuante no espaço aqui, que as minhas ações interferem em tudo isso, é o declínio. E eu acho que a gente tem que olhar com um olhar de humanidade, inclusive, assim. Não só olhar para a floresta em termos de precisamos proteger essa floresta, mas precisamos proteger essa floresta com humanidade, com os humanos, assim. Não podemos distanciar o homem dessa floresta. Como é que a gente aproxima o homem dessa floresta, da vivência da floresta? O nosso planeta, na nossa biodiversidade, ele está implorando, está chorando, precisando de ajuda. E precisa de quem? De nós, seres humanos, a proteger, a cuidar, a manter essa cultura, né? A nossa floresta, nossos rios limpos, né? Proteger, né? Não só para a nossa geração, mas para o futuro da humanidade. Não tem coisa que está desconectada uma da outra. O que você faz na Amazônia interfere no que você faz aqui, que faz na China, na Europa, está tudo interconectado, né?
Por isso essa questão climática é muito importante, que é os gases que nós estamos jogando aqui em São Paulo ou lá na China são os mesmos gases que vão ficar em volta do planeta todo, aquecendo o nosso planeta e mudando essa dinâmica atmosférica e climática o tempo todo, né? Aqui na cidade as pessoas olham a natureza como algo, vou no parque. E na própria casa ela não tem nenhuma flor, nenhuma planta, né? Então o ser humano ele tem que voltar a ser nativo de novo. Agora estamos vivos. Agora sentimos nossos corpos, ouvimos nossas mentes e agora estamos onde fisicamente estamos. E agora olhamos para o horizonte, mesmo que seja uma janelinha mostrando o céu ou o som de algo lá fora. Por todas as estradas que caminharmos, o mais alto que subirmos, o mais longe que chegarmos, ainda estaremos dentro de nossa casa, nosso planeta. A melhor conexão que existe hoje é você, por exemplo, vir para uma floresta, primeira coisa, desliga o celular, esquece tudo e vai andar, vai sentir. Você vai ver o pássaro diferente, você vai ver os cantares diferentes, até a formiga que está comendo, trabalhando, vai observar essas coisas. Se você for na cidade, por exemplo, pouquíssimas pessoas notam que os ipês estão floridos. Pouquíssimas pessoas, se você mostrar na televisão uma foto do ipê, fala que lindo, maravilhoso. E às vezes ele passa debaixo de um ipê e não vê. Viaja para todo lugar, passa beirando mata para todo lado, mas nunca parou para observar o que tem naquilo, como é que é aquilo lá, como é que é a mata, como é que é as flores. Entra numa mata e fica quieto só escutando o barulho dos pássaros. Como é que você vai se transformando, vai se mudando? Então a terra ela tem um espírito muito forte. Se você coloca teu pé no chão, tu vai sentir a energia. Tu não vai sentir a energia se você não está conectado com a natureza. Ela nos dá a tinta, nos dá o pano, nos dá o pincel, nos dá tudo. Nós indígenas não temos papel e caneta dentro da aldeia. Toda a nossa história, né, os rituais, as pinturas corporais é passada para nós. Então eu não me pinto porque eu achei bonito, né? Eu pinto porque essa é a minha identidade, é quem eu sou. Por isso as pinturas para nós é sagrada. E todas as pinturas indígenas, ela tem um segmento muito importante que tem a conexão diretamente com os animais, né? No meu povo nós temos o clã de onça, clã de urubu real, né? Havaí, anta, né? Todos esses animais têm a conexão com a natureza, né? Por isso que nós somos a própria natureza. Uma pintura que não fala ao coração não é arte, porque só ele a entende. Só o coração nos poderá tornar melhores. E é esta a grande função da arte. Isso eu acho que é, se você pedir assim, defina Portinari em meia lauda, eu citaria essa frase dele. Incontáveis vezes em que Portinari retratou os nossos povos originários, né? E inclusive se deixando influenciar pela arte indígena também, né? Você vê que a última obra dele, que eu coloquei no audiovisual, é uma Índia Carajá, é uma cerâmica das Índias Carajás. Ele morreu fazendo, ficou inacabada, né? Então, você poderia se perguntar, mas será que ele teve lá com os índios? Será que ele teve no Amazonas? Será que ele teve na floresta? Não. Quer dizer, tudo é um misto de imaginação, né, do artista criador, né, com o conhecimento, né, através de tudo, né, através das imagens que chegavam a ele, né, de filmes, de fotografias, né, de depoimentos, de ilustrações de outros artistas até, mas na verdade nunca esteve, né, nunca esteve nem no Amazonas, nem no Nordeste, né. Ele pintou Bumba Meu Boi, pintou Cangaceiros, pintou o Nordeste todo, a vaquejada, né, mas nunca esteve lá. Aliás, tem uma coisa nos retirantes que muita gente não parece não ter percebido. Você está falando não só de injustiça social, claro, né? Mas está falando também de meio ambiente. Você está falando da seca. Seca é um problema do meio ambiente, né? Um problema atual, inclusive, né? Quando nasci, ela já tinha artesanato. Então, ela trabalhava em casa, sempre ela trabalhou em casa, né? E eu lembro muito bem dela fazer umas bolsas com o tronco da bananeira. É como se fosse um jogo de dama.
Ela botava a palha clara assim, botava escuro e ela ia trançando. Aí ficavam os quadrados escuros, estragando claro. Ali ela fazia a bolsa do tronco de bananeira. Muita coisa, ela ficava catando por lá, raiz, folhas, tinha umas folhas bonitas, né? Aí ela trazia para fazer algum artesanato dela aqui. Mamãe sempre colheu muita coisa na floresta. Semente, então, eu acho que a natureza vivia dentro dela sempre, né? Ela era muito assim, a gente ia muito para lá, né? Ela levava a gente, ela gostava de plantar, ela gostava de bicho, ela gostava de andar dentro da mata, colhendo as coisas, semente, raiz, tudo que ela via. Então ela se conectava muito com a terra, muito com a mata. Aquele leque lá é de capim dourado. O cabo dele é de raiz de patchouli. As pétalas são de capim dourado. A garça é da entrecasca da madeira. A arara é da pena da arara. Isso era a imaginação dela e as paisagens que ela via. Os pássaros que ela amava, entendeu? Você vê nos quadros dela, tem sempre uma arara, tem sempre um tucano, né? No pé de açaí, no pé da castanheira. Essa daqui é a rainha do folclore. Ela é de raiz de patchouli, toda bordada em rechelier, né? A saia embaixo é fibra de buriti, as florzinhas ali da gola é fibra de buriti, o punho é fibra de buriti. Na coroa tem semente de pepino, abóbora e melão. E as florzinhas brancas é da entrecasca da madeira. Então, quando você fala, e as suas pinturas, né? E os seus vestimentos? A natureza nos dá tudo. Tem desde os instrumentos musicais, desde os próprios alimentos que a gente consome, se transforma no instrumento musical, né? Desde o nosso vestimento. No meu povo ticuna nós temos o tecido chamado tururi, que na minha língua chama nhoé, que vem da árvore. A árvore nos aquece, a árvore nos dá a proteção, o cuidado. Hoje a gente usa o tururi para o nosso vestimento, né, para o nosso dia, nosso uso pessoal, né, da cestaria para a gente sentar, de fazer a nossa maloca, do cobertor. Então o tururi faz tela, a gente faz tudo com tururi, que é um tecido do povo ticuna. E quando a gente leva para a cidade isso, as pessoas ficam admiradas. Nossa, que bonita a sua arte. Onde foi tirado? E a gente conta a história. Não precisa desmatar a natureza. Quando eu vim para a cidade, eu vi necessidade de falar para as pessoas. Nossa, a natureza, ela nos dá o alimento, nos dá o vestimento, nos cura. Hoje, como estilista indígena, eu trago esse olhar para as pessoas, sabe? A nossa moda, ela sempre existiu. Né? No meu povo, principalmente no ticuna, a gente usa o tururi não porque eu achei bonito, é o nosso vestimento, é a nossa moda ancestral. O ano de 2019 eu fui a primeira indígena a colocar uma moda real, com vestimento, com roupas, numa passarela. E foi a primeira vez na história da moda ter uma estilista indígena, porque adornos, cocais, um monte de gente usa e coloca lá. E qual a simbologia daquilo? Hoje, no Brasil, ainda somos 305 etnias, ainda falando 275 línguas faladas. Então, é muito grande, tem muita cultura, tem muita história. O que é inegável de dizer, que a gente consegue afirmar, é que existe uma atuação muito grande do bioma, de uma relação entre o bioma, o ambiente e o léxico, né? Ou seja, as palavras que são utilizadas. Porque a partir do momento que o ser humano, né, começa a vivenciar o ambiente, ele precisa nominar vários aspectos do tempo, da mensuração do tempo, da própria questão da mudança de tempo, né, e das estações, etc. Há um número, né, em 2010, no censo de 2010, de mais de 270 línguas no Brasil. Então, entre 180 e 270, a gente tem um número, de qualquer forma, muito grande de línguas, né? Para uma teoria que estabelece uma relação entre bioma e língua, né, fica essa questão, né? Como é que você consegue, no mesmo bioma,
né, dar vazão, né, e conseguir manter línguas tão diferentes entre si. Bom, eu comecei na minha vida tocando violino, né, por lazer, mas pouco a pouco eu tinha talento, né, até que de repente eu vi audições para a Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu pensei, olha, meu sonho, imagina se eu vou tocar violino na orquestra mais tradicional, né, de Brasil, que é um lugar que tem, o lugar onde tem mais Amazônia, né. O primeiro passeio que fiz foi, né, como bem turístico, né, na floresta, eu dormi na floresta. Sempre eu adorei muito de conversar com os indígenas, né, porque eles têm, digamos, um coração mais puro, eles têm outra vivência, né. Até que um dia, por exemplo, o que aconteceu? Na minha orquestra, a Orquestra Sinfônica Brasileira, né, a gente toca em teatro municipal, em grandes eventos, que foi a abertura das Olimpíadas, né? E nesse caso foi as Paralimpíadas, que eles convidaram a uma mulher indígena para fazer a abertura, né? Essa abertura foi hino nacional na língua chicuna. Ela é Juena Chicuna, né? Que ela chegou para apresentar. Então eu falei para ela, Juena, que legal, o hino nacional é muito lindo, mas eu gostaria de conhecer mais das músicas do povo chicuna, tradicionais. E seria legal eu acompanhar você no violino, a gente pode fazer umas gravações, né? E fiquei muito amigo da Juena, né? Os povos indígenas, as músicas que eles têm, sempre, ou quase sempre, são de agradecimento. Seja agradecimento à natureza, alimento, por isso, muita espiritualidade depois está na árvore, na natureza, né? Então, eles sempre cantam agradecendo. Então, essas músicas, quando eu toco, também me transformam, me faz, pois, sentir a simplicidade, né? Então, esse meu fascínio por Amazônia me foi cada vez chegando mais perto dela, né? Então, eu acredito que a música indígena, né, tem um pouco de relação com a música celta também, né, que são minhas origens, né? A forma de tocar, né, muito mais de chão, de natureza, sabe? Mais simples. Então, quando eu acompanho a Vena, eu penso na música celta e faço um pouquinho pensando nesse estilo, né? E acho que tem relação também com minhas origens, né? Com as origens dela. E acho que faz sentido, né? Esse paralelo entre música celta e música indígena. A gente tem a sabedoria ancestral. Então é isso que eu transmito através da minha vestimenta, através dos meus colares, através da minha roupa, através da música. Tem algo que a gente sempre fala para as pessoas, que nós indígenas nunca pedimos. A gente sempre agradece. Eu acredito muito que as pessoas precisam, mais do que nunca, se relacionar.
se relacionar, sejam consigo mesmas, sejam com os outros, sejam com o mundo mais que humano. Mas como se relacionar? Se relacionar de verdade, olhando no olho, tendo escuta, né? Às vezes muita gente fala assim, não, mas eu converso com as plantas. Eu falei, eu sei, você fala, né, enquanto você está lá regando e tal, mas por acaso você escuta o que ela está te dizendo? Porque para escutar a gente precisa sair da gente mesmo, a gente precisa sair desse campo egóico, né, autorreferente. A gente precisa chegar um pouco mais perto da linguagem da planta para poder escutar, senão como é que nós vamos escutar? Ela está dizendo coisas, tem 1000 exemplos que a gente pode contar. Poucas pessoas mantêm uma conexão direta com a floresta do ponto de vista mais espiritual ou psicológico, ou vai se alimentar de alguma forma do contato com a natureza por um simples prazer individual de estar apreciando a beleza ou compreendendo a importância em si da natureza, dos animais, das plantas, enfim, uma conexão um pouco mais abstrata e não utilitária. São poucas as pessoas que fazem isso, tanto lá como na cidade. Existem pessoas que moram na cidade e buscam essa conexão de alguma forma, né? Até mesmo num jardim do seu próprio quintal. Você tem uma conexão mais próxima ao conversar com a planta do seu jardim e cuidando de um jardim dentro de uma cidade. Às vezes essa conexão com a natureza, que aí está totalmente transformada, mas é natureza, ela é maior até do que uma pessoa que mora no meio da floresta amazônica. Nós precisamos resgatar o nosso contato mais espiritual, ou sei lá que termos a mais harmônico com a natureza, pelo simples fato de ela ser a natureza. E o Portinari faz uma declaração muito linda. Ele fala assim, as velhas mangueiras da minha infância eram as babás das crianças pobres como eu. Aquelas árvores somos nós. Elas fazem parte da nossa Constituição, as nossas irmãs, nossas mães, nossas avós. A gente está conectado e as minhas ações estão conectadas com as dos outros. Então, se eu tenho que repensar minhas ações enquanto ser humano, enquanto ser habitante desse planeta, dessa floresta, como eu estou vivendo aqui, o que eu estou fazendo para me manter nesse mundo, nesse lugar. Se eu estou aqui na aldeia, se eu estou na cidade, a gente leva com a gente uma espiritualidade, né? E isso é o desejo que nós temos de repassar, né, para as pessoas que estão na cidade. Muitas pessoas às vezes me perguntam, né, Vena, quando você vem para a cidade, aonde você gosta de ficar? Eu gosto muito de estar no lugar onde eu me sinto conectado com a natureza. Se eu estou aqui no Rio de Janeiro, se eu estou lá na aldeia, a primeira coisa que eu vou clamar é a essência. Sentir a natureza. Eu acho que todo ser humano, ele tem que fazer isso, se conectar com a natureza. Não é uma coisa assim, eu vou lá no parque, eu vou no zoológico, eu vou numa praia, né? E você está lá no celular, né? Tipo, você está conectado, não ali, você está conectado com a internet, né? Há muitos anos atrás, eu estava conduzindo um grupo de profissionais de turismo lá em Belém do Pará, né? Uma região amazônica. E então teve uma mulher, assim, ela devia ter uns 40 e tantos anos, em que ela estava emocionada, ela me pegou pelos ombros, ela me chacoalhou e falou, você está tirando a floresta de dentro de mim. Por quê? Porque as plantas e os animais, eles são nossos ancestrais. Eles existem num estado anterior ao pensamento, mas a gente precisa entrar num nível de poder chegar no plano deles. Então a gente precisa se aquietar. Então eu faço atividades tem uma atividade simples de aquietar a mente, por exemplo, você ficar ouvindo sons e levantar o dedo para cada som que você ouve. Porque se a gente fizer isso agora, por exemplo, a gente vai ouvir muito mais coisas do que a gente ouve enquanto está falando. Óbvio que quando a gente está falando a gente não ouve, né? Então, você vê... Você consegue ver as conversas entre os passarinhos. E aí você sente que a sua mente está... né? Você vai junto com eles e você permite que a sua mente vá junto com eles e... Mas algo que nos une é essa humanidade
autocentrada e predadora, de alguma forma. E precisa mudar porque nós temos uma possibilidade única como espécie de uma reconexão que pode, inclusive, salvar a todos. Quer dizer, está nas mãos da humanidade a possibilidade de ter um pensamento mais integrado, sistêmico e complexo, de que ao fazer parte dessa natureza, eu estou sendo inteligente com ela, eu tenho que me compreender como uma parte importante da conservação dos recursos naturais, porque eu sou recurso natural. Então faz bem planejar como usar a Amazônia. Se a gente usar errado, vai ter consequência aqui. O ser humano, ele é movido por emoções. O ser humano é único, né? É muito movido por emoções. Então a conexão gera emoções. Eu de vez em quando vou lá no quintal, tiro o chinelo, é a terra, e abraço o pé de ingá, que é a madeira, tomando energia, pedindo energia para mim, entendeu? Eu me conecto muito com isso, eu acredito muito na energia das plantas. Tinha uma paz muito grande de estar em contato com essas coisas telúricas, né, que são coisas que vêm da terra e vêm do reino animal, do reino vegetal, e de alguma forma, eu não sei explicar isso, né, elas agem sobre as nossas emoções, sobre a nossa psique, né? Não tem como a gente chegar no nosso pleno potencial sem considerar todos os seres como parte da nossa própria mente, da nossa própria psique. Apreciar as coisas, ver, sentir o cheiro, você entendeu? Você já respirou? Sentiu a água? Tocou nas folhas para sentir que elas estão verdes, estão bonitas? Então é isso que você tem que saber. O equilíbrio que nós temos com a natureza é você sentir eles, né? Quando você respira, você está respirando, sentindo a energia, né? Então você tem que conectar com a terra, tirar o sapato, andar na terra, você sentir o pé na areia, aí você vai estar conectado com a natureza, né? Porque também a gente não pode querer consertar o mundo tudo de uma vez, né? O que a gente pode fazer é fazer a nossa reflexão com força, ter a vitalidade cada vez mais, para que essa nossa conversa esteja ressoando. Mesmo quem não está escutando, está ressoando no mundo, ela cria um campo. E isso passa a fazer diferença. Faz bem para o ser humano, para a nossa sociedade, ter um contato mais íntimo com a natureza. Então discutir por que a Amazônia é boa, por que uma floresta precisa de ajuda para se manter, por que os animais têm uma importância. Essa discussão com a sociedade é importante para não perdermos mais do que já foi perdido. Educação, porque cultura é o que nós temos como característica principal, mas as culturas têm duas características interessantes. A cultura ela tem que ser conservadora. Ou seja, as culturas são muito conservadoras porque elas que garantem uma identidade para aquele grupo que mantém aquela cultura. Então, preservar a cultura é um movimento natural da humanidade. No entanto, não tem nenhuma que não seja mutável. Cultura também, de alguma forma, amadurece, se transforma ao longo do tempo, principalmente no contato com outras culturas. É no intercâmbio, na diversidade cultural, que nós vamos, ao compreender a cultura de outro, incorporando certos elementos que fazem com que a cultura seja também uma questão dinâmica da humanidade. Nenhuma cultura permaneceu intacta ao longo da história. Elas constantemente se transformam. E como que elas se transformam? Principalmente por processos educativos. A gente precisa ser flexível. A natureza é flexível. Nós também somos, só que a gente, com o poder da mente, daquilo que a gente acredita, a gente se torna rígido, sendo que a vida é um fluxo. É um rio que acontece a partir das interações com o mundo. E a educação pode fazer uma intervenção nisso. Então precisa de uma educação específica, que é dar aquele chacoalhão no indivíduo e falar, olha, vamos tentar compreender de uma outra maneira como que você precisa se relacionar com os elementos naturais para garantir racionalmente a sua própria sobrevivência. Mesmo se você tem um único vasinho, aquela plantinha está viva. E ela está passando por todos os processos que todos os outros seres vivos estão passando, inclusive você. E ela está ali à sua disposição. Você pode olhar para ela todos os dias. Mas olhar e ver.
é você ter essa espiritualidade, é você voltar a ser nativo. É só assim a natureza e você vai estar conectado diretamente. Não é algo que vejo de minha janela. Não é algo onde construí minha casa. Não é apenas o que me alimento. É o que sou. Sou natureza. Sou orgânico. Somos e escolhemos. Nos afogamos em pensamentos, conceitos e ideologias e caímos do fio. Ou respiramos fundo e sentimos o oxigênio nos conectar. Despertemos apenas isso. Não feche seus olhos de carne para que os olhos da alma não sejam inundados pela luz da ilusão e medos. Nós podemos, um a um, individualmente, mudar o bioma que estamos para melhor, nosso meio ambiente. E quando individualmente tivermos feito isso, em silêncio e em paz, deixaremos de correr o risco de nossas duas e preciosas casas não serem mais habitáveis por nossas próprias mãos.